Veja o que diz Apocalipse 12, verso 1, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bem, é importante que você entenda que no livro do Apocalipse, todas as vezes que aparecer a palavra mulher, mulher significa igreja. E essa definição e essa explicação que eu estou dando, eu tirei de Efésios capítulo 5, versos 23 a 31. A Bíblia deixa bem claro que mulher em profecia significa igreja, ou movimento religioso. E nesse caso, o Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol. Essa mulher do 12 é um símbolo da igreja verdadeira. Ao passo que, no capítulo 17 do mesmo Apocalipse, fala de uma grande prostituta. E essa prostituta do capítulo 17 representa a igreja falsa. Então, na Bíblia, somente existem dois caminhos: o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Assim podemos afirmar que existem duas igrejas: a igreja verdadeira e a igreja falsa, a igreja de Deus e aquela que não é de Deus. Então, nós temos que analisar agora qual é a igreja verdadeira e as características dela. E outra coisa, quem seria o fundador dessa igreja? Seria algum homem? Seria alguma mulher? Quem seria o fundador da igreja? E eu já vou dizer de antemão para você que o fundador da igreja é o próprio Deus. E que Jesus é a cabeça da igreja. Ok? Bem, aqui no texto que eu li, diz que a mulher estava vestida de sol e tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça, e nessa coroa 12 estrelas. O que significa tudo isso, hein? O que quer dizer tudo isso? Bem, você já sabe que mulher é a igreja. Agora, por que ela aparece vestida do sol? Sol na Bíblia representa Jesus. Jesus é o sol da justiça. Então, quando a mulher está vestida do sol, significa que a igreja estava iluminada por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria, ela depende do sol. Então, nesse caso, a lua representa Jesus no Velho Testamento, que era simbolizado pelos cordeiros. Quando a Bíblia apresenta uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, a Bíblia está mostrando a igreja verdadeira no Velho e no Novo Testamento, ok? A mulher aparece com uma coroa na cabeça. Essa coroa representa vitória. Isso quer dizer que a igreja de Deus, ela seria perseguida, passaria por provas, por tribulações, mas a igreja triunfaria, venceria. Por isso que a mulher tem uma coroa na cabeça. E nessa coroa haviam 12 estrelas. As 12 estrelas eram símbolo de duas coisas importantes. As estrelas representavam as 12 tribos de Israel no Velho Testamento e representavam também os 12 apóstolos no Novo Testamento. Porque estamos falando de uma igreja no Velho e no Novo Testamento. Então a coroa com 12 estrelas mostrando a igreja de Deus, tanto no Velho quanto no Novo, lá as 12 tribos e aqui os 12 apóstolos. E a Bíblia, ao narrar as características dessa igreja, mostra algo mais. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 6, Apocalipse 12, verso 6. Preparado? 12, 6. Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Lembrando que estamos lendo Apocalipse, e Apocalipse é um livro profético. E por ser um livro profético, as palavras são simbólicas na sua grande maioria. Então, nesse caso, a mulher é um símbolo da igreja. Mas, nesse caso, quando diz que a mulher fugiu para o deserto, significa que essa mulher foi perseguida. E o período da perseguição, que aparece aqui no verso 6, diz que foi 1260 dias. É bom você saber que um dia profético equivale a um ano literal, conforme está escrito em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, verso 34. Ok? Então aqui nós temos a descrição da igreja verdadeira através da simbologia apocalíptica, e no verso 7 mostra que a igreja seria perseguida por 1260 anos literais, ou dias proféticos. Agora, se você fizer uma análise na história,
Você poderia me acompanhar, por exemplo, através de um gráfico. O gráfico é o seguinte: a Igreja de Deus existe desde o começo do mundo, certo? Só que antes de Cristo era o judaísmo e depois de Cristo o cristianismo. O cristianismo surgiu a partir da morte de Jesus na cruz. Jesus morreu no ano 31 e quando ele morreu, aí começou a contagem do cristianismo. E aí vem do cristianismo, da morte de Cristo, até a volta dele nas nuvens dos céus, a igreja cristã passaria por 7 fases. 7 fases. E são as 7 igrejas de Apocalipse. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 fases do cristianismo começaram no ano 31, como você pode ver, e terminariam, ou vão terminar, na volta de Jesus. Mas durante toda a história, desde Adão e Eva até a volta de Cristo, a igreja de Deus é a mesma. A igreja verdadeira não mudou. Os princípios são os mesmos. A igreja é a mesma. A base é a mesma. E aí você poderia me perguntar: Pastor Luiz, quer dizer que a mulher do capítulo 12 é um símbolo da igreja verdadeira? Sim, é, claro que é. E aí você poderia perguntar assim: mas dá para identificar hoje, em nossos dias, a igreja verdadeira? Dá para eu descobrir a igreja verdadeira no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país? Claro que sim, sem dúvida nenhuma que dá. Por isso, eu quero ler com você Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, 17 apresenta para nós as 2 principais características da igreja verdadeira, tanto lá do Velho Testamento quanto agora, em nossos dias. Veja só, 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ouviu? Então a igreja verdadeira tem 2 características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essas são as 2 principais características da igreja verdadeira. Se você quer saber se a sua igreja é verdadeira ou não, é só você aplicar esse verso 17 aos princípios que a sua igreja defende. Veja se a igreja que você frequenta guarda os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20 e se a igreja que você frequenta tem o testemunho de Jesus. Se ela tiver, é a igreja verdadeira. Agora, se não tiver, é falsa. E você tem que sair dela e tem que se unir ao povo de Deus. Tá certo? É isso que diz a Bíblia. Agora, eu queria apresentar a você 5 colunas da verdade. Ou seja, são as 5 colunas que mostram que a igreja é verdadeira ou que é falsa. Tá pronto? Tá preparado? Ok. Primeira coluna da verdade, para mostrar que a igreja é ou não é verdadeira. Primeira, está em Jeremias 10, verso 10. A primeira coluna é Deus. Deus é a verdade. A segunda coluna está em João 14, 6. Quando Jesus mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A terceira coluna está em 1 João capítulo 5, verso 6. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. A quarta coluna é a própria Bíblia. Está em João 17, verso 17, que diz assim: a tua palavra é a verdade. E a quinta coluna está no Salmo 119, versículo 151, quando diz: os teus mandamentos são verdade. Você viu? São 5. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Ok? E quando você coloca isso à luz de João 16, verso 13, aí fica mais claro ainda, porque a Bíblia diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então a igreja verdadeira, ela passaria por várias situações desde o começo do mundo. Ela foi perseguida, muitos morreram, durante a Idade Média as coisas se complicaram. O inimigo usou a igreja romana, usou o sistema papal, usou o sistema imperial